apresentar a Silmari, mas brevíssima mesmo, né? Então, a Silmari é professora, né, vereadora de Vacaria, pelo Partido dos Trabalhadores, e recentemente foi eleita presidente da Câmara daquele município. Então, Silmari, a palavra está com você. Fique à vontade para falar um pouco da sua experiência, a sua construção política, os projetos que se envolvem, desta perspectiva do feminismo negro. À vontade, Silmari. Muito boa tarde, pessoal. Um imenso prazer estar participando desta conversa de hoje. Um prazer enorme conhecer a Karen, uma jovem mulher atuante bastante aí onde você mora. Eu sou seu marido, no município de Vacaria, Rio Grande do Sul, né, situado nos campos de cima da serra. Também quero cumprimentar o Josué, quero cumprimentar o Amauri, Felipe e todas, né, as pessoas que nos acompanham. Fiquei muito feliz, né, com o convite do sindicato dos auditores públicos, né, do Estado fez a minha pessoa, para que a gente hoje pudesse estar conversando um pouquinho a respeito né, de todas essas questões que muitas vezes elas são questões caras, mas a gente também percebe que elas também acabam sendo esquecidas ou muitas vezes elas ficam como sendo segunda pauta. Então, né, como você, né, como o Felipe já fez a minha apresentação, eu sou professora de séries iniciais, tenho formação em filosofia, desde sempre em contato, né, com as crianças, adolescentes, com os jovens, e assim, principalmente com as pessoas que moram, né, em bairros. Eu sou professora municipal, então todas, né, as escolas que nós temos municipais, elas são escolas, né, que ficam, né, situadas em bairros. E como não deve ser muito, né, diferente de onde que vocês vivem, a gente sabe que a situação né, as pessoas que moram em bairros, nós sabemos que geralmente são pessoas que elas trabalham, elas lutam muito, né, para estarem mantendo as suas famílias e a importância, né, que a escola tem para a vida deles. Então, deste chão que eu falo também. E também falo, né, também trago a experiência, né, eu já tive a experiência, né, de ser secretária adjunta, então sempre em contato, né, com escolas né, e com uma das principais bandeiras, que é a educação. Só que quando nós, né, trazemos, quando a gente fala essa pauta, nós temos que sempre pontuar, né, que a educação pública ela precisa de investimentos, né, para que a gente possa estar pensando em, né, nas próximas futuras gerações, que elas são hoje. Eu sempre digo, o futuro ele se faz hoje, o futuro ele se está fazendo hoje. Então nós sabemos que a educação pública, né, para que ela realmente possa dar, né, ela dar conta, a gente sabe, né, de quanto investimento né, que a educação pública precisa. E nós também trazemos, né, também falo, né, do chão, né, de onde mulheres negras também têm a sua história, e principalmente essa história, ela também fica como segunda pauta, né, os espaços. Acho que, né, quando nós temos que pensar em mulheres negras, acho que as primeiras questões que a gente tem que trazer, que é importante, quais são os espaços que as mulheres e mulheres negras estão, quais são os espaços que elas ocupam. E se nós for trazer também, né, um pouquinho a história, o papel que as mulheres negras sempre ocuparam, ou seja, doar, servindo outras pessoas, ou tendo seus corpos como sendo apenas para, né, para as festas. Então, acho que nós temos que ter esse contexto histórico, né, de onde
que nós falamos e as nossas, né, e as raízes que formaram este povo brasileiro. Então, não tem como nós falarmos, né, em educação, em política, em sociedade, sem nós pensarmos todas essas questões. E junto com a questão racial, também não tem como nós esquecermos todas as formas de violência que todas nós, mulheres, sofremos. E muito mais, né, pelas estatísticas que nós, né, que acompanhamos, principalmente mulheres negras, né, que têm os seus filhos que sofrem também violências, né, e aonde que a sociedade, enquanto poder público, enquanto Constituição Federal, né, que nós, se a gente também se remeter aqui ao artigo 5º, né, de nossa Constituição, que ele traz, né, que a gente ainda fala da promoção de igualdade e a luta que nós temos que ter constante, necessária, permanente, né, de todas essas questões que a gente não conseguiu superar ainda. E quando a gente fala, né, em superar questões, muitas vezes também a gente, né, se ouve, né, se escuta também né, que as pessoas negras elas procuram, elas usam alguns espaços para se vitimizarem. Mas nós sabemos que não é se vitimizar. Nós sabemos, né, que tem que ter políticas públicas, principalmente políticas reparatórias pela história, né, que o nosso país tem. E nós temos que também sempre pensar numa coletividade. Que essas lutas e essas pautas, a gente não vai conseguir fazer elas individual. E nós, enquanto, né, Karen, ocupamos esse espaço, a importância de outros grupos, sabe, que sofrem preconceito, né, pessoas historicamente, grupos historicamente que sempre, né, ficaram excluídos e continuam sendo excluídos, né, e a importância que a gente traz, né, que eu sempre falo, nós temos que dar voz àqueles que não têm voz. Esse espaço que nós ocupamos hoje, ele tem que ser um espaço de representatividade, sim, porque quando a gente ocupa essas bancadas, nós não sentamos nelas só, a gente traz junto conosco esta representatividade e a gente traz também junto conosco muitas identidades. Então, né, penso que esse espaço político, por si só, nós sabemos que ele né, iniciou sendo um espaço masculino, e quanto difícil que ainda é para a gente poder chegar, né, nesses espaços que nós chegamos. E se nós for ver também, né, a história, né, quanto que é o percentual que vota de mulheres? E nós temos que trazer essa questão, isso tem que ser também investido, né, investir para essa formação né, de que mulheres precisam votar em nós, em mulheres. Que mulheres precisam pensar, mulheres precisam defender pautas que representem elas, para que se tenha, né, nesse espaço, políticas que vão estar pautando projetos e ações que venham representar elas. Porque senão a gente vai ter sempre espaços públicos que vão ter outras representações. E aí que a gente percebe que muitas vezes né, as leis elas são feitas, elas são pensadas, mas a partir, né, de pessoas, de homens brancos, que não representam essas pautas todas que são importantes. E se nós for ver, a nossa sociedade, ela é o que 80%, 70% negra, 70%. Então, acho que a gente tem que sim ocupar esses espaços. E nós temos, né, que enquanto sindicatos também, nós temos que pautar a questão que as mulheres, né, elas precisam se colocarem, elas precisam né, se posicionarem e outras mulheres precisam apoiar também. Porque para a gente poder estar aqui, nós precisamos
ser votadas, as mulheres precisam ser votadas. E às vezes, claro, que tem muitas, né, que não querem se colocar neste espaço, nesse papel, mas acho que elas têm que virem como sendo apoio. Elas têm que elas têm que se apoiarem aquelas mulheres que se colocam para serem representação. E falando também um pouquinho sobre né, como que eu cheguei aqui, então, né, colocando né, que já faz desde muito tempo, acho que desde sempre, né, eu estive né, envolvida né, com a comunidade, né, com os grupos, né, com grupos sociais, movimentos sociais, sempre assim, ó, a partir de quando eu comecei a perceber por que tem pessoas que não ocupam determinados espaços. Ou até quando, né, assim, quando né, que eu comecei a estudar, muitas vezes as salas que eu frequentei, tanto da escola pública como também faculdade, eu era ou a única ou tinha mais uma pessoa negra. Então, acho que daí, a partir disso, né, que eu comecei também a perceber que algo precisa ser feito, que algo precisa mudar. E que muitas vezes a gente acha que a questão racista ela ficou lá no século passado. Não, ela não ficou no século passado. A questão racial é, infelizmente, aquela herança que nós trazemos do nosso período colonial. E hoje, mesmo né, a gente ter passado séculos, a gente ainda continua não enxergando pessoas negras, mulheres, em espaços que hoje já teriam que estar sendo ocupados. Então, se nós somos, mesmo com todas as políticas públicas que teve para as pessoas terem acesso ao ensino superior, quantas pessoas estão realmente dentro né, das salas do ensino superior? Quantas pessoas que realmente conseguem iniciar um curso né, em uma faculdade e elas conseguem concluir? E a mesma coisa se a gente voltar um pouquinho né, para as turmas de ensino médio. Quantas pessoas né, que iniciam o ensino médio e quantos jovens negros que conseguem concluir esse ensino médio? E se nós for também fazer um olhar para esses espaços onde as pessoas estão, quais são os espaços que as pessoas negras ocupam, né? Quais são as profissões que têm mais pessoas negras e quais são as profissões que têm menos pessoas negras, né? Se a gente for ver também enquanto mídia, é só nós, né, a gente assistir jornais, programas, você vê revistas, qual que é a representatividade que tem ali. Então, penso né, que esses espaços, essas oportunidades, né, como essa fala que vocês trazem, é para que a gente possa dar voz àquelas pessoas que ainda pelas questões sociais, pelas questões né, excludentes, ainda não conseguem ocupar esses espaços. E, principalmente, né, a responsabilidade que o poder público tem enquanto as políticas públicas, porque não é porque as pessoas não querem, não é porque as pessoas não têm vontade, porque as pessoas não sonham né, com algo melhor né, para as suas famílias, mas é uma questão, não é uma questão, às vezes, nem de vontade e competência, mas sim uma questão de falta de oportunidades, né? Que é para que as pessoas possam estar ocupando outros espaços e para que realmente a gente possa entrar em salas e você ver muitos, e não sempre, né, em espaços que você vê um ou dois. Então, acho que isso né, são questões importantes. Infelizmente, nesse período né, que o país, que o mundo vive, a pandemia, ela trouxe, né, ela escancara mais ainda a situação, essas situações todas. E todas né, as questões que as pessoas se encontram e principalmente as desigualdades sociais. E quando a gente né, fala também né, em lugar de fala,
as pessoas que estão naquele lugar, elas têm que falarem quais são né, as situações, quais são as dificuldades e quais são né, os impedimentos que elas têm para que a gente possa realmente viver em uma sociedade que seja mais justa, né, em uma sociedade onde todas as pessoas possam terem oportunidades. Porque nós sabemos, né, que a questão racial também, ela traz toda aquela questão de quando, né, desde pequenos, as crianças negras, elas já sofrem esse preconceito. E daí a gente pensa, né, quando você vê esse preconceito em escolas com crianças, onde que nasce? De onde, né, que as crianças são preconceituosas pela questão que né, uma outra tem a sua pele de uma cor diferente. Então, né, eu acho que tudo isso a gente tem que pautar, sim, e cada vez mais por todos os acontecimentos que nós estamos aí vivendo. E a política, ela é, né, um espaço, ela é essa oportunidade que todas as pessoas têm para estarem sendo representatividade. Então, penso que seja por aí, e são nessas questões que a gente precisa pensar e falando sobre isso é que a gente vai pautar. E às vezes também as pessoas perguntam que diferença tem o racismo, né, nos Estados Unidos com o nosso, né, que diferença tem? É a forma como, né, o povo dos Estados Unidos, eles enfrentam, como eles percebem esse racismo e a reação que eles têm quando, né, pelas questões raciais. E acho que é pela nossa própria cultura, né, pela nossa própria colonização, que eu acredito que faz com que as pessoas, elas não seria uma certa timidez, mas eu acho que é uma questão, né, de que se você se colocar, você vai ainda sofrer muito mais racismo do que você já, né, que já sofre. Então, né, esse espaço ele é riquíssimo para a gente pensar sobre isso. Quanto mais pessoas negras estiverem ocupando esses espaços, com certeza a gente vai estar também dizendo, né, para os jovens, enfim, que eles podem sim, que esses espaços, eles são espaços que têm que ser para todos, e não apenas para sempre aquela representatividade que nós sabemos, né, que no nosso país tem. Quais são os espaços que a gente não está, né, quais são os espaços que nós estamos, que acho que a gente tem que fazer essa reflexão, quais aqueles que nós estamos pouco e quais aqueles que nós estamos muito. Aonde que enxergam nós? Aonde que nós estamos? Então, acho que é realmente né, uma questão que todos precisam ter oportunidade, sim. E isso a gente pauta pelas políticas públicas, pela sociedade e principalmente, né, pela estrutura que essa sociedade, né, ela se formou, ela se constituiu, e é só por aí que a gente vai conseguir romper e para que todos, né, venham junto nessa pauta que é antirracista. Daí tu me avisa, por gentileza, o tempo que a gente começa a falar? Se empolga, eu sei bem como é isso. Não, tranquilo, Mari. Acho que pode ir caminhando para um fechamento da tua fala, que a gente vai fechar ali nos 20 minutos. Tá? Isso, e também acho, né, importante a gente colocar, né, que nós estamos em uma instituição pública, legislativa, e também a questão, né, que nós temos que trazer para a pauta sobre, né, o racismo institucional, né, quais são né, esses fatos, essas ações que acontecem nos espaços institucionais. Nós sabemos, né, que os espaços institucionais, eles reproduzem as instituições, tanto públicas quanto privadas, elas reproduzem a hierarquização das pessoas. E quando tem o poder, aí que a gente percebe que muitas vezes alguns, né, eles... Tivemos um corte. Então, acho, né, e as pessoas são julgadas, né, pela sua questão de cor, de raça, de pele. Então, acho que isso também, né, em todos os lugares que a gente vai, que a gente tem acesso, acho que a gente tem que ter essa percepção. Quantas pessoas negras tem aqui? Que situação que elas estão? No restaurante,
que você vai, né? Em uma escola que você vai, quantos garçons, quantas pessoas que estão ali, né? Qual a situação que elas estão ali. Né? Eu sempre falo, a gente recebe Tivemos um pequeno corte. Seu Mari nos escuta? Vereadora Seu Mari. Vamos aguardar ver se vai retornar a conexão. Vereadora Seu Mari. Seu Mari. Vou mandar uma mensagem para ela aqui. Caiu, realmente. Eu acho que caiu. Vamos ver aqui. Agora caiu definitivamente. Vamos fazer o seguinte. Ver se eu consigo localizá-la. Quem sabe a gente Isso. passa para a vereadora Karen, Felipe, e tu manda uma mensagem para a vereadora Seu Maria informando que ela, quando entra... Ela faz isso, para fazer esse fechamento. Pode ser. Acho que tá bem assim, vereadora Karen? Pode ser? Opa, o microfone. Sim, pode ser. Então tá. Então vamos lá. Então, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Aqui, ó, professora Seu Mari voltando, nossa vereadora. Tudo bem por aí? E caiu. Tá bem. Nós paramos, Seu Mari, quando estavas falando da questão de onde os negros estão, né, garçons, enfim, os espaços sociais. Daí tivemos um corte bem aí. Nós iríamos começar com a vereadora Karen. Eu tentei mandar uma mensagem para você, mas a gente pode encerrar a sua fala, podemos encaminhar para o final, e aí a gente, em seguida, abre para a vereadora Karen. Então, retomando, você é preparado nessa parte, espaços sociais. Isso, acho que é nessa percepção, esse olhar que a gente tem, né, pelos espaços sociais e quais as funções que as pessoas negras elas ocupam, acho que, né, a gente pode começar a perceber que realmente a nossa sociedade, a gente precisa, sim, pautar ações que sejam mais humanas e mais coletivas. E também, né, toda essa questão que a pandemia traz, o aumento do feminicídio, né, quem são, né, nós sabemos que o número maior de vítimas são também, principalmente mulheres, né, que as maiores vítimas mulheres negras. Então, né, penso que essa questão racial, essa questão, né, racista, essa questão classista que ainda permeia todos os espaços e a sociedade que a gente vive, ela tem que sempre sim ser pautada com seriedade e principalmente ela tem que ser pautada sendo real, né? Sendo que não é porque não se fala que não se vai existir, né? Ou que não, que as pessoas não falam que não exista. Ela é real sim e ela existe e ela junto. Elas não têm que ser vistas como objetos de políticas públicas, mas elas têm que ser parte dessas políticas públicas. Então, né, que eu acho que são alguns pontos para a gente, né, poder pensar a questão de representatividade política, como também a representatividade social. Muito obrigado. Por aí? Por aí, tá ótimo. Muito obrigado. Tem muitos pontos para a gente debater depois, mas agradeço imensamente a tua fala. Acho que tocaste em aspectos que a gente vai ver ali no bate-bola. A gente vai ter condições de aprofundar um pouco mais, mas muito bom te ouvir. E eu queria passar, então, agora para a nossa outra convidada, né, a vereadora Karen Santos. Vou fazer uma brevíssima apresentação. Né? Em 2016, então,
a Karen Santos, Karen Moraes dos Santos, concorreu à vereança de Porto Alegre, né, sendo que ficou na primeira suplência. E a partir de 2019, então, que ela inicia a sua vereança em Porto Alegre. Recentemente, junto com o CEAP, aqui, apoiou um projeto da mudança do nome da rua, né? Aqui é a nossa Barão de Cotegipe. Não a mudança, é a retirada deste nome. Barão de Cotegipe foi o único voto contrário à escravidão, né? Ou seja, o sujeito já era atrasado no seu tempo, né? E a ideia é que se debata o nome dessa rua aqui na Câmara Municipal. Então, Karen Santos, muito bem-vinda. A palavra é sua, fique à vontade, o espaço é seu, sem maiores formalidades, né? Conte-nos um pouco da sua trajetória, do seu olhar feminino, do seu olhar negro sobre a política. Com a palavra. Então, pessoal, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar conversando sobre racismos, machismos, luta de classe, sociedade brasileira. Acho que para a gente que faz luta em movimento social, movimento sindical, é sempre um prazer assim, a gente conseguir se encontrar e fazer esse debate interseccionalizado, né? O que tem a ver o desmonte dos serviços, a dívida pública, as privatizações, com um Estado racista e com uma base econômica, né, brasileira, uma base econômica capitalista, dependente, em relação a tudo isso que a Simari colocou do nosso passado escravocrata, né, que desde que os colonizadores chegaram aqui era um país colônia, né, ninguém tinha um projeto nacional para essa pátria chamada Brasil. Então, primeiro era pau-brasil, café, açúcar, hoje é minério de ferro, soja, frango, e serviços, né? Muitos serviços, muita circulação de mercadoria nos centros urbanos, e a gente percebe que as pessoas não conseguem se realizar, não conseguem ter trabalho, não conseguem ter rendimento, não conseguem ter acesso aos direitos mais básicos previstos na Constituição de 88. E o que isso tem a ver com essa luta de maioria, né? Falar de negro, falar de mulheres é falar do povo brasileiro, do povo trabalhador. Acho que a gente não tem que mais fazer aquela discussão das caixinhas, né? Raça ou classe. Quando eu comecei a militar no movimento estudantil, era assim, era uma polêmica, era tabu na esquerda, sabe? Pra gente conseguir discutir, porque parecia, eu me sentia assim, sabe? Ah, lá vem ela falar sobre racismo, ou vem para falar sobre machismo. A gente tinha que pedir com licença para entrar nos debates de conjuntura, né? Nos debates de situação política, do que fazer, as ferramentas da luta de classe, a gente com toda uma vergonha assim para fazer uma discussão do ponto de vista racial. E eu acho que a gente conseguiu avançar muito. Assim, o Silvio é um intelectual do nosso tempo que sistematiza discussões que não é do Silvio agora. Né? Clóvis Moura, lá em 60, já fazia essa discussão, Florestan Fernandes na Constituição, o Gorender também, que foi do Partido Comunista Brasileiro, Angela Davis, né, baita de uma filósofa, ativista, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, sabe? Então a gente tem todo um arcabouço, assim, desde as lutas pela libertação, né, e que nos é negado. Tem um livro muito bacana do Clóvis Moura, que é Rebeliões da Senzala. Tem um outro subtítulo, mas trata justamente isso, não foi passivo, não foi conivente, a miscigenação não foi fruto do amor, ele vai desconstituindo todo o mito freiriano, né, da Casa Grande Senzala, de que quase houve um pacto entre negros, escravizados e colonizadores, assim, sabe, para a fundação dessa pátria, onde todos têm sangue de índio, todos têm sangue de negro, racismo não existe, isso é coisa da cabeça de vocês, se a gente parar de falar, some. Sabe? Então, eu percebo que, por mais que agora, né, no momento político que a gente está tipo, do Silvio Almeida, e ao mesmo tempo tu ainda está debatendo com esse senso comum da sociedade brasileira de que não existe. Né? Ontem mesmo, uma liderança aqui da Cruzeiro, da Vila Guaíba, me ligou, um senhor branco, né, falou, descendente de russos, faz um trabalho
que nós somos humanos e nós temos que ser políticos honestos. Mano, olha a confusão política na cabeça do nosso povo. Olha a confusão das lideranças, né? Aquelas pessoas que deveriam estar auxiliando para organizar esses pensamentos confusos e desconstituir essas ideologias dominantes, né? Desde que a gente nasce, a gente é bombardeado com essa informação de que a gente vive numa democracia, somos todos iguais perante a lei. Se tu estudar, se tu trabalhar, passar num concurso, tu vai ter uma vida plena, uma estabilidade, tu vai ter sucesso, tu vai ser feliz. E isso hoje a gente com essa crise, né, que é para além da crise do Covid e da crise sanitária, uma crise humanitária de valores, a gente percebe que tudo isso está se desfacelando. E a gente precisa discutir com o nosso povo, e a gente utiliza muito do mandato para fazer uma discussão desse ponto de vista, para além do trabalho parlamentar, que nos coloca ali numa produtividade muito louca, assim, tem que apresentar projeto. Eu fui uma pessoa sempre muito crítica, assim, eu olhei a Lei 10.639, que é uma lei de 2003, tem marco legal, foi, né, a Petronilha, que é professora da URGS, foi relatora, teve toda uma batalha para ter a tal da lei. Sou professora da rede estadual, e no contexto da escola, se não é professores engajados com a causa negra, militantes, muitas vezes, oriundos do movimento negro da URGS, fazer a lei acontecer, muitas vezes tirando do bolso, é uma lei que tem mais de 10 anos e nunca saiu do papel. Isso me faz refletir, qual é que é o compromisso do Estado brasileiro de que a maioria do seu povo, que é negro, que é oriundo de escravizados, e que essa elite brasileira, essa burguesia nacional, entre aspas, que não tem mais papo de burguesia nacional, né? O capital é mundializado, mas essa burguesia que tem negócios no Brasil, esses gerentes antigos gerentes da metrópole e hoje gerentes desse capital de negócios, qual é o compromisso que eles têm de que a maioria da população saiba, né, que só existiu revolução industrial na Europa porque teve colonização na África, na América, na Oceania. Eles só conseguiram desenvolver indústria, força produtiva. Hoje são países, né, considerados de primeiro mundo, das revoluções tecnológicas, indústria 4.0, tecnologia 5G, em detrimento do massacre dos nossos povos, dos indígenas, dos negros africanos traficados. Então, o debate racial hoje é um debate para a gente entender o que fundou o sistema capitalista, o que organizou essa divisão internacional do trabalho e que o Sul tem que pagar a conta e a gente ainda segue vendendo commodity, sabe? Com baixo valor agregado, importando tecnologia e uma elite que não tem compromisso com o projeto nacional, explorando o nosso povo. O racismo é isso. O racismo ele serve para confundir a cabeça do nosso povo, para a galera não se enxergar enquanto sujeito de política, né? Ainda se é colocado como objeto de estudo da universidade, enquanto objeto da política pública dos políticos, né? Não se vê enquanto sujeitos. Infelizmente, a lógica da política institucional, democrática, representativa, fortalece muito esse senso comum no nosso povo, de que de 4 em 4 anos tu deposita a tua esperança lá na urna, no teu político, e basta tu fiscalizar que as coisas vão melhorar. Não é assim que funciona. O parlamento tem um propósito, o judiciário tem outro propósito, e muitas vezes funcionam não no tempo do povo, funcionam no tempo da burocracia. Aqui em Porto Alegre, a gente perdeu 120 milhões de reais do Drenapoa, que ia beneficiar as nossas comunidades periféricas, as nossas comunidades negras, e a gente perdeu essa grana por incompetência, abrindo sindicância e é isso, por má gestão. Isso é uma política racista. Quando tu aumenta uma passagem de ônibus e vai impactar as comunidades, né, periféricas que não vão conseguir acessar o centro, os serviços públicos, isso é uma política racista. Quando tu ataca o plano de carreira de categorias como professoras, assistentes sociais, isso são políticas machistas. E muitas vezes os gestores públicos, eles não entendem. Parece que a questão de gênero é só quando a gente fala de violência contra a mulher, né? E a gente sabe, né, quem debate a questão da violência contra a mulher percebe que a autonomia financeira é o que permite as mulheres saírem de casa e romper a relação com os agressores. Mas eles colocam tudo nas caixinhas, sabe? A questão do transporte, a questão da moradia, a questão da mulher, a questão do negro, a questão da dívida pública, a questão das privatizações. E a sociedade ela tem uma dinâmica própria. A gente tem que romper essa forma etapista, pós-moderna, sabe, de enxergar a realidade. A questão dos trabalhadores, eles são atravessados por essas ideologias. As ideologias elas cumprem um papel de apaziguar, de amordaçar, de deslegitimar
né? Por isso que o Floyd lá nos Estados Unidos tem muito mais repercussão do que na mídia nacional, na mídia brasileira, o fato que aconteceu com aquela trabalhadora no mesmo período, que só está sendo divulgado agora, né? 2 pesos e 2 medidas. Está tão naturalizada essa segregação brutal do nosso país, sabe? Que é uma coisa que a gente não questiona mais. Norte, Nordeste, subdesenvolvido, as regiões econômicas mais desenvolvidas, Sul e Sudeste. Quem é que definiu isso daí? Que preconceito é esse que se criou em torno do nordestino? Que orgulho é esse que o gaúcho tem, que muitas vezes quer separar o Rio Grande do Sul do resto do país? Sabe? Que xenofobia é essa que está presente dentro dessa cultura colonialista brasileira, né? Que não tem um projeto de identidade nacional. A nossa burguesia, que tem seus negócios aqui, ela prefere ir para a Europa, para os Estados Unidos. Ela não tem uma relação de identidade com o nosso povo. Tem um cara que debatia isso, o Mariátegui, é peruano. Tem um texto dele muito bacana, que é o ponto de vista anti-imperialista. Ele vai escrever esse texto lá em 30 e vai estar falando, né, da dificuldade que tinha, na época, né, no contexto aqui da América Latina, de fazer essas unidades com as burguesias nacionais. Que eram burguesias que tinham um ponto de vista de sociedade, de valores, de ideia de desenvolvimento, de produtivismo, de industrialização, que eles olhavam para o norte. Eles não pensavam em resolver os problemas históricos nossos, de segregação, de superexploração do trabalho, de desemprego estrutural. Né? Então, aqui é completamente... Ele fazia a discussão olhando para a China, né? Completamente diferente da situação lá do Mao e dos chineses que conseguiram... Tinha uma identidade chinesa, uma ancestralidade contra o imperialismo. Aqui no Brasil, a pauta anti-imperialista é uma coisa que parece que está fora da agenda da esquerda, né? Que tu precisa pensar a discussão racial, a discussão da nossa emancipação política e econômica, tendo o norte o que representa esses interesses externos que ainda seguem demandando a nossa economia. Nosso povo passa fome para a gente produzir soja para os chineses, sabe? Hoje a gente está vendo substituição de trabalhador por tecnologia. Aqui na Câmara a gente segurou o projeto dos rodoviários, né, que queriam extinguir os cobradores para colocar só a maquininha, extinguir a profissão dos guardadores de veículo para colocar os paquímetros. Isso aconteceu antigamente com a datilografia e os caixas eletrônicos. Que país é esse? Sabe? E quem é que está dentro dessas funções de serviços? Os empacotadores, os guardadores, os garçons, as atendentes de loja. É a nossa força de trabalho, que historicamente não conseguiu se qualificar, né, porque as vagas nas universidades públicas era só para os filhos da elite. Agora que a gente conseguiu ingressar, com muita luta para ter as cotas, sabe? E mesmo assim, hoje eu vejo pessoas que têm diploma, que têm graduação, têm pós-graduação e estão trabalhando de Uber, porque não tem emprego. Para que tu vai se formar em engenheiro hídrico se tu não tem emprego, sabe? Professora, se não tem concurso, sabe? Então, hoje a gente está vivendo também um pouco desse paradoxo. A primeira geração de pessoas negras com diploma, né, com ensino superior, com doutorado, muitas vezes, e que não consegue se realizar na sua área de trabalho dentro do Brasil, porque o Brasil ainda é Brasil colônia, é latifúndio de um lado e serviços do outro, sabe? E isso é um problema do racismo estrutural, que o Silvio coloca, né? Não é só uma questão de eu não gosto de negro, ou eu sou mal atendido pelos serviços públicos por causa do racismo institucionalizado. É uma questão da nossa base econômica e que forja esse pensamento nas pessoas. Esses dias eu estava numa comunidade aqui, um homem negro, uma comunidade de papeleiros. E olha a fala que o cara trouxe para mim. Esses imigrantes estão vindo para o Brasil roubar os nossos trabalhos. De que imigrantes eles estavam falando? Eles estavam falando dos senegaleses e dos haitianos. De que trabalho ele estava falando? Do trabalho super explorado. Correr atrás de caminhão de lixo, catar latinha, vender as mercadorias clandestinas no centro. Sabe? Olha essa xenofobia. Do que gera isso? É crise. Não tem para todo mundo. Primeiro o meu, primeiro da minha família. Primeiro, e aí o racismo entra, aí a xenofobia entra, aí o machismo. As mulheres estão ingressando no mercado de trabalho, estão desvalorizando o trabalho do homem, estão tirando as nossas vagas. Vocês percebem? Numa sociedade piramidal que não tem espaço para todo mundo se realizar, ser feliz, ou que a ideia de felicidade é uma ideia consumista, né? Tem que ter o iPhone, tem que ter o perfumezinho importado. A classe média fica louca quando o dólar está R$5. Isso daí eu acho que são elementos que a gente tem que discutir,
formação de uma identidade nacional pautada nos nossos valores, que não são os valores capitalistas, meritocráticos, individualistas, consumistas, que está levando a nossa juventude à crise de depressão, de ansiedade, porque não tem perspectiva de futuro. Eu acho que a gente tem que pensar como é que a gente, apesar da crise, vai constituindo essas redes de solidariedade, de empatia e de pressão. Porque se a gente não fizer pressão, a gente não vai identificar quem são os nossos inimigos. E os políticos, muitas vezes, eles não são declaradamente racistas ou machistas. Eles te tratam bem, eles conversam com calma, eles te explicam a situação e no final diz que não tem nada para fazer. Sabe? Eles não vão dizer, tipo, Bolsonaro, que é um asco, eu não gosto de preto mesmo, eu não gosto de mulher, foi, sabe? Não é todos os políticos que são tão explícitos assim. Sabe? Quem dera se eles fossem tão explícitos, ia ficar mais fácil ainda da gente fazer esse debate de convencimento do nosso povo de quem são os inimigos de classe deles. Mas não é. Os caras, eles são muito meticulosos. O racismo aqui no Brasil, esse mito que se constituiu, eles conseguem operar a política sem entrar nessas polêmicas. Sabe? Coloca como se fosse tudo um problema de gestão, né? Gestão muda, gestão a gente resolve, e não é. É uma estrutura do Estado, composta e ocupada ainda pelas velhas oligarquias, esses que seguem mandando no Brasil. Eles não têm indústria, eles não têm intenção de ter tecnologia de ponta, eles se apropriam do Estado. Eles vão para o Estado para fazer negócio, eles ocupam o parlamento para fazer negócio. Sabe? O pessoal os rentistas da água vão lá para fazer negócio, da especulação imobiliária, eles estão lá para fazer negócio, porque eles não têm capacidade de produzir e empreender por livre e espontânea iniciativa. É uma burguesia dependente, uma burguesia com espírito de cachorro chutado. Eles não têm um projeto próprio de nação. Eles nem querem. Qualquer coisa que acontecer, eles saem daqui e vão morar em outros lugares, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa atentar também. E o sistema está cada vez mais sofisticado. Hoje ele vem colocando, né? Vocês querem representatividade? Então colocam lá o presidente da Fundação Palmares, um negão de direita. E a gente tem que entender que sim, existem negros de direita, existem negros liberais, que se privatizem tudo, sabe? Então acho que são... Ai, tô batendo aqui em casa, só um minutinho. Então acho que são questões que a gente vai precisar tá debatendo, junto com essa discussão de por que estamos tão segregados, por que a gente segue recebendo os piores salários, por que a gente pegar qualquer estatística, tu vai ver que as pessoas negras estão à margem. Desnaturalizar isso, sabe? Usar dessas oportunidades que a gente está tendo para fazer esse debate lá na ponta, ter massa crítica. A gente não vai conseguir combater o fascismo sem movimento de massas na rua. Tem um texto muito massa do Marighella, de 69, A Crise Brasileira, e ele vai discutindo justamente isso, né? O debate era esse, aliança ou não aliança com a burguesia nacional, para tentar desenvolver e fazer as reformas do nosso país, assim. E ele coloca que a esquerda olhou, viu o processo de golpe acontecendo e não conseguiu ter capacidade. Ele coloca que o problema era a firmeza ideológica, né, de caracterização do período, de caracterização do que eram os militares. E eu acho que é muito importante a gente resgatar esses balanços, sabe, da Frente Negra Brasileira, da luta da esquerda contra a ditadura, a literatura da América Latina que faz esse debate sobre colonialismo, para a gente pensar justamente, a gente não precisa errar tanto, sabe? Basta a gente olhar para o nosso passado, olhar para os nossos vizinhos. Tem um livro muito bacana também do Fanon, Condenados da Terra. A gente está estudando esse livro e é sensacional. Faz justamente essa discussão. Depois da luta nacional, que tu mandou o colonizador embora, tu precisa pensar que tu vai criar uma burguesia lá, uma casta que não vai conseguir cumprir o papel de uma revolução burguesa, que é industrializar o país. E bem pelo contrário, se encastela dentro do Estado, burocratiza tudo e começa a perseguir a oposição. Isso, e é um intelectual negro, um cara que era, né, um psiquiatra, largou a psiquiatria e foi cumprir um papel histórico importante, assim, sabe? E eu acho que deixou para nós essas lições, esses caminhos que a gente precisa resgatar para entender o que está acontecendo no Brasil e como é que a gente tem proposta para esse racismo estrutural, como é que a gente consegue contrapor essas ideologias, mas também essa base, sabe? A gente precisa discutir dívida pública, a gente precisa discutir privatizações, concessões, a gente precisa empoderar os trabalhadores. Ou vocês vêm junto,
né? Não é só fiscalizar, vamos construir junto alternativas autônomas a isso que o Estado está propondo. Ou vamos morrer de fome, né? Não estão dando comida aqui em Porto Alegre, essas básicas. Vamos morrer de fome, vamos se auto-organizar. Sabe como a gente está vendo em Paraisópolis, né? Que eu acho que é um exemplo assim de auto-organização, de luta comunitária junto com os trabalhadores. Eu acho que a gente precisa exercitar essa confiança e esse empoderamento nos nossos, não só empoderamento estético, né? Eu sou negra, sou uma mulher, me acho linda. Mas como é que a gente empodera nesse sentido da política radical? A gente precisa desacomodar o nosso povo para eles virem para a luta conosco, porque senão é só mais uma Marielle lá, sabe? Quando eles quiserem te calar, eles têm todo um operativo que faz com que tu seja executada, e aí a gente não tem ainda os nossos mecanismos, né, de investigação e de controle do que acontece, então a gente fica na mão dessa justiça, que é isso, é 2 pesos e 2 medidas. A gente sabe que trabalha muito rápido quando tem interesse, mas também quando, né, fica fazendo esses pareceres prévios e umas orientações e não se resolve em nada, assim, sabe? Então, como é que a gente desenvolve essa perspectiva nos nossos e utiliza aí de sindicato, de partido, do parlamento para isso? Para isso, acho que esse que tem que ser o nosso objetivo, não só entrar lá dentro e compactuar com uma governabilidade com medo de um golpe. O golpe só vai acontecer se tiver movimento de massas disposto a ir até as últimas consequências por aquilo que lhe interessa. E a gente tem que estar preparado para esse movimento também, sabe? Parece que a gente acredita que são as medidas democráticas por dentro da ordem. Olha o que aconteceu com a Dilma Rousseff, sabe? Então, acho que são lições assim que a gente está vivendo e que a gente precisa estar atento, assim, de como é que funciona a política no nosso país, a que serve o parlamento, a que serve o judiciário e a que serve o executivo. Era isso, pessoal. Muito obrigado.